Você já tentou ler a Bíblia e simplesmente não compreendeu nada? E por isso se sentiu frustrado, desanimado e confuso, como se o texto fosse um verdadeiro enigma? Se você já se sentiu assim, saiba que não está sozinho. Muitos cristãos não compreendem as Escrituras. E hoje nós vamos ver na palavra o que ela ensina a respeito disso, através da jornada dos discípulos de Jesus. A gente vai ver desde o início, onde eles questionavam Jesus a respeito do significado das parábolas, até o ponto onde eles se tornaram grandes pregadores e com sermões e mensagens impactantes. Eles andavam com Jesus, mas não compreendiam suas palavras. Lá no livro de Marcos, no capítulo 4, vai falar sobre a parábola do semeador. Jesus ele cita a parábola e após ele citar essa parábola, ele é questionado pelos seus discípulos qual o significado delas. Em Marcos, no capítulo 4, no versículo 34, diz assim: "E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos." Em outras versões vai estar escrito assim: "Porém tudo explicava em particular aos seus discípulos." Ou seja, então se Jesus precisava explicar para os seus discípulos, fica subentendido que eles não compreendiam totalmente as palavras dele, né? Então isso deixa claro o seguinte, que por mais que a gente ande com Jesus, né, tenha uma caminhada com Jesus, isso não significa necessariamente que a gente tem discernido aquilo que ele fala. Infelizmente, tem muitos cristãos hoje em dia que não compreendem as Escrituras, mesmo após uma jornada, uma caminhada com Jesus. A gente vai entender como que a gente tem que buscar essa compreensão e como que os discípulos passaram a compreender as palavras de Jesus. A promessa do Espírito que ensinaria. Lá em João, no capítulo 14, no versículo 26, vai explicar o papel do Espírito Santo nesse processo de compreensão das Escrituras. "Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito." Esse processo de compreensão das Escrituras é mais do que um processo intelectual humano, de inteligência e sabedoria humana, mas é um processo de revelação de Deus. Lá em 1 Coríntios, a Bíblia vai falar que o homem natural não compreende as coisas de Deus, que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Para que a pessoa tenha essa compreensão das Escrituras, é fundamental que seja revelado pelo autor das Escrituras, né? Porque a Bíblia vai falar, inclusive é o nome do nosso canal, que toda Escritura é inspirada por Deus, né? Esses homens que escreveram a Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito de Deus a escrever. Então, para que a gente compreenda também, é necessário a ajuda, o auxílio do Espírito Santo, para também nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo aquilo que a gente tem lido e buscado pôr em prática. Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 13 ao 35, vai falar sobre os discípulos no caminho de Emaús. E durante esse diálogo, Jesus ele vai falar, no versículo 27, desde Moisés aos profetas, as Escrituras apontavam para ele. Ele vai explicar o que as Escrituras citavam ou falavam a respeito dele para os seus discípulos. É exatamente essa visão que nós, como cristãos, devemos ter ao ler as Escrituras. Nós devemos ler as Escrituras com um olhar cristocêntrico. Ou seja, nós devemos entender que desde Gênesis a Apocalipse, todo o texto bíblico ele aponta para Cristo. Ainda em Lucas, no capítulo 24, agora do versículo 36 ao 49, vai falar que Jesus apareceu especificamente aos 12 discípulos, né? Quando a gente vai ver os evangelhos, de Mateus a João, nós vamos ver os mesmos relatos, mas traz uma visão diferente e palavras diferentes a respeito do mesmo acontecimento. Aí, especificamente em Lucas 24, 45, vai falar assim: "Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras." Então foi a partir desse momento onde Jesus ressurreto aparece aos 12 e lá em João, no capítulo 20, a respeito desse mesmo acontecimento, ele vai falar que Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: "Recebei o Espírito Santo." Então a gente pode compreender também que foi através da atuação do Espírito Santo que eles tiveram essa compreensão das Escrituras. E aí, para complementar, lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 27, o título lá na revista atualizada vai dizer assim: "A unção do Espírito Santo." Lá vai falar assim: "E a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tens necessidade que alguém vos ensine." Ou seja, através do Espírito Santo a gente não fica na dependência de homens, né?
Hoje em dia as pessoas, elas são muito dependentes de pregações, são muito dependentes de ter esse mediador entre ela e Deus, para ela compreender a verdade bíblica, para ela compreender o que aquele texto quer dizer. Sendo que a vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus é que você, através do Espírito Santo, tenha esse discernimento e essa compreensão das Escrituras, assim como os discípulos também. Independente do seu chamado, se você tem, eu tenho chamado para o louvor, eu tenho chamado para uma coisa totalmente distinta. Na verdade, nós todos somos chamados, né, para pregar o evangelho a toda criatura. Então não existe essa de não ter chamado para pregar. Então, para você pregar, você precisa primeiro compreender. É importante a gente estar tendo essa busca e usar como exemplo essa jornada dos discípulos de Jesus. Quando o Espírito Santo veio, tudo mudou. Com a vinda do Espírito Santo, os discípulos passaram da confusão para a clareza. Pedro, que antes não entendia as Escrituras, agora pregava com autoridade. Lá em Atos, no capítulo 2, Pedro ele se levanta e começa a pregar. E Pedro ele começa a citar tanto o profeta Joel quanto o livro de Salmos e o rei Davi. E a gente vê que não é simplesmente um discurso, mas algo que é dito com autoridade, através de uma unção do Espírito Santo. Tanto que isso produz um resultado gigantesco. Através de uma única pregação, 3.000 pessoas se arrependeram dos seus pecados, foram batizadas. Então a gente vê que era mais do que um simples discurso. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então Paulo ele deixa bem claro que a pregação dele, ela não é baseada no conhecimento que ele tinha. Paulo, ele era um fariseu antes de se converter a Cristo. Ele era um estudioso da palavra, alguém com vasto conhecimento, tanto das Escrituras. Ele não se apoiava neste conhecimento, mas ele utilizava a autoridade que o Espírito Santo dava a ele nas suas pregações. Então ele dizia assim, que não era uma demonstração de persuasão, mas do poder de Deus. Se você está gostando do vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar e compartilhar. Eu gostaria que você deixasse nos comentários se você tem compreendido as Escrituras ou não, ou se tem tido alguma dificuldade. Se ficou claro para você que todo esse processo de compreensão é baseado na unção do Espírito Santo. Os bereanos, exemplo de quem busca compreender. Em Atos, no capítulo 17, no versículo 11, vai falar a respeito dos bereanos, né? E fala assim: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Esse povo de Bereia, os bereanos, eles são um exemplo até os dias atuais pra gente, porque eles não se contentavam apenas na pregação, em ouvir a pregação, de que Paulo estava explicando para eles, mas eles buscavam também compreender se realmente aquele que Paulo falava fazia sentido, estava de acordo com a palavra. E Paulo ele não se chateou com isso, pelo contrário, ele elogiou, chamou eles de mais nobres, né, ou mais notáveis em algumas versões. Então, a gente pode perceber o seguinte, que nós, como cristãos, nós não devemos somente ouvir as pregações, mas também nós devemos buscar a compreensão e buscar examinar as Escrituras para ver se a gente está sendo ensinado com base na verdade ou estamos sendo enganados, porque infelizmente hoje em dia muitas pessoas aproveitam dessa preguiça que muitos cristãos têm de não compreender a palavra e buscar alguém para ensinar, né? Aí eu lembro até de um texto lá em Atos também, do diácono Filipe com o etíope, né? O etíope. Filipe estava pregando a palavra de Deus e ele se encontra com esse etíope que estava lendo as Escrituras, estava lendo precisamente, né, sendo mais preciso, o livro de Isaías. E aí Filipe chega até esse etíope e faz uma pergunta interessante: entendes o que lê? Essa é a pergunta de Filipe para o etíope. Que o etíope responde muitas vezes a desculpa que as pessoas usam para não compreender a palavra e continuar dessa forma, né? O etíope fala assim, para Filipe: como poderei entender se alguém não me ensina? Ou se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. Aí vai contar que Filipe explicou que aquela mensagem estava apontando para Cristo.
o etíope se converte ao cristianismo, né? Ele é batizado e passa a servir Jesus, né? Ele volta para sua terra, mas ele volta como um cristão. Então é interessante porque o etíope falando assim, como que eu vou compreender as escrituras se eu não tenho ninguém para me ensinar? E muitas pessoas são assim, elas sempre estão em busca de alguém para ensinar, sendo que a gente leu lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 27, que a gente não tem necessidade de alguém nos ensine, porque o Espírito Santo já nos ensina tudo. Eu sei que esse assunto é muito extenso e por isso nós vamos gravar outro vídeo com alguns passos para que você, desde o início, você que nunca leu a Bíblia, passe a ler a Bíblia com essa visão de buscar, compreender. Ler a Bíblia é mais do que conhecer as histórias, é entender que o Espírito Santo está falando com você, falando no seu coração. A Bíblia vai falar que a palavra de Deus ela é como espada de dois gumes que penetra, né, no mais íntimo do nosso interior. Se você gostou desse vídeo, ative as notificações, porque logo nós iremos lançar outro vídeo com passos práticos para você que nunca leu a Bíblia, ou lê, mas até hoje não compreende a palavra. E eu tenho certeza que esse vídeo que nós iremos lançar vai abençoar a sua vida e vai abrir o entendimento também para você.